Chegado a Manaim, quando Absalão atravessou o Jordão, com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amasa, comandante do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de Jéter, um israelita, que havia possuído Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam em Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e o gileadita Barzilai, de Rogelim, trouxeram a Davi e ao seu exército camas, bacias e utensílios de cerâmica, e também trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, pois sabiam que o exército estava cansado, com fome e com sede no deserto. Amém? Amém. Oh, glórias. Oremos com o pastor Adão. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra neste momento. Vamos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem de alimento para todos nós. Usa essa varoa e fala no nosso coração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cadeira sentar. Cadeirai-vos. Oh, glórias. Irmãos, essa palavra o Senhor, Ele falou no meu coração desde a semana passada, quando eu meditava na palavra de Deus e percebia como o Senhor, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu lia sobre Agar, e a irmã Carmen falou sobre Agar, numa ministração dela aqui na semana passada também, que no momento de angústia e aflição, o Senhor criou fonte de água no deserto para matar a sede de Agar e seu filho, que ali chorava. E a gente analisando as escrituras, a gente percebe que o Senhor, Ele tem de fato, irmãos, o caráter de um pai. Ele é bondoso, amoroso, e um pai que se preocupa com o sustento dos seus filhos. O Senhor, Ele se preocupa com que a gente não pereça as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades fisiológicas. O Senhor se preocupa se você vai ter o que beber, se você vai ter o que comer, se você vai ter o que vestir, se você vai ter o que calçar. Irmãos, mas o Senhor, como um pai que se agrada dos seus filhos que são obedientes, o Senhor, Ele não se preocupa só com o básico. O Senhor, às vezes, Ele permite que nós tenhamos além daquilo que é o básico. Porque a gente vê na palavra do Senhor que antigamente muitos profetas que eram presos, eles eram sustentados a pão e água. E viviam, e sobreviviam. Mas hoje em dia, a gente percebe que algumas pessoas passam por dificuldades financeiras, mas sobrevivem, não morrem e vão vivendo. Porém, já tem outras pessoas que conseguem comer todos os dias do bom e do melhor, porque o Senhor, Ele permite, porque o Senhor, Ele abre as portas, porque o Senhor, Ele abençoa, porque você trabalha, porque você granjeia, porque o Senhor, Ele tem planos diferentes com cada um de nós. Mas o importante é a gente sempre lembrar que o caráter paterno do nosso Deus é imutável, isso não muda, isso não vai mudar jamais. Ele se preocupa com as suas necessidades, Ele se preocupa com as suas aflições. Aquilo que você tem pedido, que você tem orado diante de Deus, irmãos, calma, espera mais um pouquinho, porque se for da vontade do Senhor, aquilo vai permanecer, aquilo vai acontecer na sua vida. Irmãos, nós lemos aqui em Samuel sobre o rei Davi. Davi já era rei, porém ele estava fugindo do seu filho Absalão, que tomou o trono de seu pai. Além de tomar o trono de seu pai, ele teve milhões de seguidores ao seu favor, ao seu lado. Irmãos, foi assim no princípio da terra. Quando o Senhor criou, Lúcifer se levantou para tomar aquilo que era de Deus, e ele ainda conseguiu milhares de seguidores, milhares de anjos caídos que se iludem com a promessa do mal e vão atrás do mal. Absalão, ele tinha os seus seguidores, e muitos de maneira traiçoeira se voltaram contra o rei Davi, que era segundo o coração de Deus. Eu já contei isso na igreja, né, irmãos? Quando eu era nova convertida, quando eu ouvi essa expressão, segundo o coração de Deus, eu achava que Davi era o segundo o coração de Deus, irmãos. Eu não tinha entendimento, eu achava que Davi, ele era o segundo coração de Deus. Ao pé da letra, era como se Deus
tivesse um coração para todo mundo, e Davi, ele era um coração, assim, era especial para o Senhor, né? Eu achava isso. Mas quando a palavra do Senhor fala que Davi era segundo o coração de Deus, é porque Davi foi o primeiro rei que Deus se agradou que estivesse aqui na nação de Israel. Porque o rei Saul foi escolhido pelos homens, foi escolhido pelo povo. O Senhor permitiu, mas Davi, ele foi um rei que Deus se agradou colocar como rei de Israel. E Davi estava passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Irmãos, se você analisar a palavra de Deus e a família de Davi era bagunçada, irmãos. Era um pouquinho bagunçada. Ele teve alguns filhos assim que foi só problema. Ele teve uma filha que foi abusada sexualmente, ele fechou a boca, não falou absolutamente nada, não puniu, ela foi abusada pelo próprio irmão. O pai, como um pai protetor, deveria ter feito alguma coisa. Davi, ele não fez absolutamente nada. Depois de 2 anos, um dos seus irmãos, de Tamar, ficou tão indignado que ele foi lá e fez justiça com as próprias mãos e piorou ainda mais a situação da família. Irmãos, quando a palavra do Senhor diz que Davi, ele não pôde construir o templo do Senhor, porque Davi, ele foi um homem sanguinário. Davi, ele foi um homem de guerra. Davi, ele era um guerreiro. Aquele jovem de aspecto gentil, que quando Samuel foi na casa deles, na casa de Jessé, aquele jovenzinho, né, ruivo, de aspecto gentil, que cuidava das ovelhas, depois que ele cresceu, que ele ficou adulto, isso mudou, irmãos. Davi não era mais aquele menininho gentil, com aquele rostinho suave. Ele era um homem guerreiro. Davi, ele era um homem matador, irmãos. Na guerra, ele ia para peleja e matava mesmo. Davi, ele tinha os melhores guerreiros do seu lado. A palavra do Senhor fala sobre os valentes de Davi, irmãos. Homens valentes que colocavam a sua vida à prova para proteger Davi e proteger o seu reinado. E Davi, ele foi escolhido por isso. Por isso ele foi escolhido. Porque quando ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele enfrentava a ursa, ele enfrentava leão. Quanto mais ele seria quando ele seria rei. Quando ele fosse rei, de que maneira que ele protegeria o povo? Davi, ele protegia o povo mesmo, com unhas e dentes. Mas como ninguém é perfeito, né, irmãos? Nenhuma família é perfeita. Davi, ele tinha, sim, os seus problemas. Davi tinha muitos filhos. Davi também tinha não só uma mulher. Então, muitas coisas aconteciam. Mas o Senhor estava ali no controle de tudo. E isso não fez com que o Senhor não amasse Davi da maneira como ele amou quando o Senhor o escolheu. E Davi fugia do seu filho, Absalão. E ele fugiu para o deserto. E ele ficou muito tempo no deserto, escondido, porque Absalão tinha um exército muito grande ao seu lado. Então, os conselheiros de Absalão davam todo tipo de conselho ruim para que eles fossem atrás de Davi no deserto para rodear, cercar e matar o rei e matar o próprio pai. Irmãos, que triste, né? Hoje em dia a gente escuta uma notícia dessa, é comum. O filho mata o pai, a filha mata a mãe. Hoje está em qualquer noticiário, né? Mas você ouvir isso antigamente, o próprio filho querer tomar o trono do seu pai, está disposto a matar o seu próprio pai e rei. Irmãos, realmente Satanás, ele é antigo, ele tem trabalhado desde os princípios dos tempos, e às vezes quando você acha que na sua vida está tudo bem, que está sossegado, continue orando, continue buscando, continue clamando pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, cubra-me com teu sangue, cubra minha família, meu filho, meu marido, nomeie, ore, chame pelo nome os seus parentes, os seus filhos, o seu esposo, e peça para o Senhor clamar. Clame ao Senhor para que o Senhor cubra-os com o sangue precioso dele. Porque Satanás, ele é antigo, ele é paciente. E se você acha que está tudo bem, está tudo de boa, meus irmãos, vigia. Porque de uma hora para outra, as coisas mudam, Satanás é sujo. E o que ele puder fazer para destruir a sua vida, a sua família, ele vai fazer. Então, Davi, quando ele estava no deserto, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Porque o deserto, ele é uma escola. Quando você está passando pelo deserto, ali o Senhor, ele te dá a oportunidade de você ouvir, aprender muitas coisas com as circunstâncias difíceis que acontecem na sua vida.
Davi estava lá com seus valentes e com muitos homens que estavam com ele. Ele não estava sozinho. Davi, ele tinha servos leais. Além de servos leais, tinham toda a nação, toda a população que ouvia dizer o que aconteceu. Absalão tomou o trono, mas o povo não concordava, o povo estava dividido. Então, quando eles souberam que Davi chegou em Manaim, o Senhor preparou o quê? Socorro bem presente, irmãos, porque o Senhor, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu posso testemunhar isso com a minha vida, eu tenho certeza que cada um de vocês pode vir aqui na frente e falar: o Senhor me socorreu no momento em que eu mais estava precisando. Graças a Deus.